Pessoal, tá rolando uma repercussão na internet com relação ao Santos ter avançado em se tornar uma SAF muito a partir de uma coluna escrita pelo Rodrigo Matos no UOL. O Rodrigo Matos é muito competente e isso é um tema sensível que mexe com o torcedor. É um tema que mexe porque o torcedor já tá de saco cheio do Santos enquanto instituição sem fins lucrativos, né? Porque desde a saída de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro do clube, que não foi dada via urnas, foi dada por uma questão médica, e que depois que ele tentou voltar, ele foi impedido pelo seu vice de fazer isso, vice esse tempos depois expulso do clube, Odílio Rodrigues. Desde Odílio Rodrigues, né, passando por Modesto Roma Júnior, passando por Marcelo Teixeira, passando, claro, por José Carlos Pérez e Orlando Rolo. O Santos nunca mais teve uma boa gestão do ponto de vista administrativo, nunca mais o Santos foi destaque consistente, né, do futebol brasileiro. O Santos teve brilharecos importantes na gestão Modesto. O Santos foi finalista de Copa do Brasil e por culpa dele o Santos não ganhou quando ele adia uma final inexplicavelmente, satisfazendo os interesses do Palmeiras. O Santos ainda na gestão Modesto Roma foi campeão paulista de 2015 e campeão paulista de 2016. O Santos na gestão do Pérez, o Santos foi finalista, né, de Libertadores, foi vice-campeão de Campeonato Brasileiro em 2019 com o Sampaoli, mas o Santos nunca mais foi um clube consistente na briga por títulos, da maneira como o Luiz Álvaro colocou naquele início dos anos 2010, né? Desde então, vivemos esperando que a cada década possamos ser felizes em pelo menos um desses anos na década, e outros clubes empilhando taças, empilhando títulos. Se fala muito sobre receita, mas o Santos sempre teve receitas inferiores aos seus rivais e conseguia brigar. O Santos se distancia por não conseguir gerir essas receitas, por endividar mais cada vez o clube, por não desenvolver a sua infraestrutura, vendo infraestruturas vizinhas, né, se desenvolverem. Aqui no estado de São Paulo, o que fez até mesmo o Corinthians, ali depois da chegada do André Sanches, né, a primeira passagem dele, o desenvolvimento que o Corinthians teve no CT Joaquim Grava. O São Paulo sempre foi referência em termos de CT aqui em São Paulo, não deixou de ser, e o CT do Palmeiras se tornando um dos principais do Brasil hoje. O Palmeiras tinha muitas dificuldades nesse setor, isso só para pegar os rivais locais do Santos, sem contar times grandes de outros estados que se desenvolveram muito nessa questão, mas o Santos começou a ficar para trás com relação a times pequenos. O Mirassol, por exemplo, que pensou em desenvolver o CT primeiro, antes de brilhar, né? E vem colhendo frutos esse ano na Série A com um investimento muito menor do que o do Santos no futebol, mas com uma estrutura muito à frente do clube hoje, do Santos Futebol Clube. Então assim, o Santos foi ficando para trás por conta dessas péssimas gestões que não pensaram no clube. A maioria dos caras que presidiram o Santos, desde o Luiz Álvaro, foram expulsos do Santos. Hoje o Santos é gerido pelo presidente que mais endividou o Santos em sua história, considerando todos os mandatos que ele teve até hoje. Ele contraiu mais de 60% de toda a dívida que o Santos tem hoje. É por essa pessoa que o Santos é gerido. Alguém que, para tomar uma atitude dentro do clube, precisa ligar para o filho e pedir autorização para o filho. Eu já dei essa informação aqui reiteradas vezes, que quem manda no CT Repelé hoje é Marcelinho Teixeira, não é o Marcelo Teixeira. Então, nada no clube acontece sem o filho do presidente autorizar. Ele é o verdadeiro presidente na prática dentro da Vila Belmiro, dentro do CT. O Marcelo Teixeira foi eleito, mas pede autorização para o filho para tomar decisões ali dentro do clube. Então, assim, diante de tudo isso, o sócio do Santos, o torcedor do Santos, não aguenta mais e não acredita mais no processo eleitoral. Né? O associado do Santos, quando o Odílio Rodrigues contrata Leandro Damião e começa a destruir os cofres do Santos pós-gestão do
pós-gestão do Luiz Álvaro, ele confia no Modesto muito por conta da recomendação do Marcelo Teixeira, né? Marcelo Teixeira que tinha tido suas contas reprovadas lá em 2009. Embora o ciclo do Modesto Roma não tenha sido de todo ruim, ele foi um mau presidente. A gente pode ter certeza disso. O sócio sabe disso. É só você olhar os números, enfim. Não foi um bom presidente. Embora desses todos últimos aí tenha sido talvez o menos pior. E aí, desacreditado, o sócio do Santos acaba votando no José Carlos Pérez, que surge ali depois de várias e várias tentativas. O Santos também não foi tão infeliz dentro do campo. O Santos chega numa final de Libertadores em 20. Final essa que quando o Santos joga ele já nem estava mais lá, já tinha sido empichado, ele perdeu muita credibilidade com o torcedor pelas loucuras que ele fez financeiras ao longo do processo. Ele foi vice-campeão em 2019. Tem um curto espaço de Orlando Rolo, e aí o sócio do Santos deu a última cartada, ou melhor, a penúltima, né? Quando elege o Rueda, e eu esqueci de citar aqui, mas é talvez o pior de todos, porque é o que rebaixou o Santos. O Rueda foi a última cartada e uma das últimas esperanças, talvez a penúltima esperança do torcedor do Santos, que pensou, bom, tem alguém aqui falando algo diferente. Tem alguém aqui que está olhando para a questão das finanças, que está preocupado com o Santos, que tem um discurso que não é populista, era um discurso necessário à época, um discurso de precisamos enxugar, porque senão a gente vai morrer. Precisamos cortar na carne, senão a gente vai desaparecer. E o torcedor do Santos comprou esse discurso. Nos 2 primeiros anos do Rueda, o Santos brigou para não cair no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. E aí veio o 3º ano, que era quando de fato o Rueda prometia um avanço do Santos em campo. E esse avanço não só não veio, como os investimentos que foram feitos no clube foram de ordem absolutamente catastrófica, né? Por uma falta de conhecimento na área, por uma incompetência, uma incapacidade muito grande de se rodear de certas pessoas, de pessoas que conhecem do riscado. E foi um ano que o Santos gastou muito mais imaginando que poderia fazer isso, mas o Santos não teve profissionais na comissão técnica, na gestão, para poder capacitar esses investimentos, e no final do ano, catastroficamente, o Santos amargou o seu primeiro rebaixamento na história. E aí então a última cartada, essa sim a última cartada, foi a volta daquele presidente que tinha sido o último a investir em infraestrutura, né? Vamos lembrar que o Marcelo Teixeira desenvolve o CT Pelé a partir da venda do time de 2002, né? Quando aquelas vendas se completam, ele pega parte daquele dinheiro e investe na melhoria do CT Pelé, que para a época era um dos principais CTs aí do Brasil. E o Santos então parou no tempo. O Marcelo Teixeira, embora fosse lembrado com muita desconfiança pelo final do seu mandato, existia muita coisa contra ele, como por exemplo o fato de ele ter modificado o estatuto com a bola rolando para se perpetuar no poder dos anos 2000 aos anos 2009, ficou 10 anos na presidência do clube seguidamente, amou o poder, existia essa preocupação, existia a preocupação com o final do mandato do Marcelo Teixeira, que foi muito ruim, tanto que ele perde a eleição para o Laor, mas ele era a última esperança, porque era alguém que detinha dinheiro, era alguém que conhecia o clube, então, portanto, tinha experiência diferente de um outsider estilo Rueda, que nunca tinha sido presidente do Santos, e do próprio Pérez, e do próprio Modesto, e desses caras todos. Então, assim, foi a última cartada. Ele pega o Santos na Série B, faz uma final de Campeonato Paulista, começa o ciclo, a nova era muito bem, anuncia no começo da gestão, de maneira absolutamente mentirosa, a compra do CT Pelé. Depois a gente soube que o CT vai para leilão. O Santos soltou uma nota oficial nos primeiros dias de gestão do Marcelo Teixeira, anunciando a compra do CT Pelé, o que é uma mentira absurda, abjeta, que deveria valer impeachment. Né? Um cara mentir através do site oficial do clube dessa maneira absurda.
E aí o Santos vai para a final, perde a final, aquele momento patético de se comemorar a medalha de prata como uma reconstrução. Estamos aqui diante de uma reconstrução. Vem a Série B, o pior campeão em pontos na Série B em todos os tempos, o maior investimento da Série B em todos os tempos, uma receita melhor que a do ano anterior e um déficit absurdo porque se gastou muito mais do que devia para disputar aquela competição com medo de não subir. Sobe as contas que deveriam ser reprovadas porque, segundo o estatuto, que é bastante técnico nessa parte, feria as leis do Profut e o comitê fiscal, né, o conselho fiscal, simplesmente aprova com ressalvas, aprova as contas, o que é um assinte histórico. Assinte histórico. Esses caras têm que ser cobrados juntos com Marcelo Teixeira, porque não cumpriram o que lá estava escrito. E tudo isso, né? A gente não pode se esquecer que num dia antes das eleições que elegem o Marcelo Teixeira, a fatídica foto dele abraçado ao lado do Neymar pai. Olha aqui, iremos trazer o Neymar. E ele cumpre isso, né? Em 2025 acontece o que para muitos poderia ser a mudança do Santos para novos rumos, né? Para novos caminhos, a partir da chegada do Neymar, que até aquela altura ninguém sabia por quais valores. A gente sabia que existia um sacrifício da parte do clube, mas a gente não sabia que havia uma depravação por parte do clube. O que houve na contratação do Neymar não foi um sacrifício do Santos, foi uma depravação. Foi instaurar uma bomba atômica dentro do clube, que já estourou. A gente vai ver o resultado desse estouro no próximo balanço, mas que salta a dívida do Santos. Em 2 anos o Marcelo Teixeira... É preciso ter cuidado, é preciso esperar o balanço, mas segundo o que eu espero, em 2 anos a dívida do Santos era de 600, deve beirar 900, e o próprio Rodrigo Matos fala sobre isso na coluna que eu vou ler com vocês daqui a pouco. Significa, esses 2 anos de Marcelo Teixeira mostra que ele pegou a dívida e ele simplesmente aumentou em 50%. Aumentou em 50% em 2 anos. A partir da depravação que é a contratação do Neymar, do ponto de vista financeiro. Ninguém era contra a vinda do Neymar. Um ídolo histórico do clube, que os torcedores foram lá e esperaram e receberam da melhor maneira possível, não só por amarem o ídolo, mas por verem nele a figura que devolveria o Santos aos seus dias de glória. Veio o Campeonato Paulista desse ano, o Santos pateticamente eliminado, sem contar com o Neymar. Trocas de técnicos, 2 trocas de técnicos, entre eles um treinador, um estagiário que nunca foi treinador na vida. Aí agora um treinador que é bom, mas que pega o Santos brigando novamente para não cair à beira do desespero, o que impacta demais o trabalho. Um elenco extremamente mal formado, a maior folha salarial do Santos em toda a sua história e uma possibilidade iminente de mais um rebaixamento, que seria um bi-rebaixamento para o Santos. Diante de toda essa explanação que durou quase 14 minutos minha aqui, a SAF virou um tema muito sensível. Virou um tema que, para o imaginário do torcedor, é a salvação. Eu já falei aqui várias vezes, eu sou a favor que o Santos se torne SAF. Eu também estou desacreditado no processo natural, embora eu goste de algumas coisas no processo do Santos em comparação com seus rivais, como a democracia do sócio de poder atuar no clube, poder aprovar ou não a arena em Assembleia Geral, poder aprovar ou não uma eventual SAF, poder aprovar ou não um novo estatuto, poder votar com 3 anos pagando o seu sócio-torcedor de R$27 no presidente. Tudo isso é muito bom, mas não tem levado o Santos a nenhum caminho, porque as pessoas que estão lá, que o associado tem que escolher as pessoas, né? Não somos nós, associados, que falamos, queremos essas pessoas. Essas pessoas têm que passar pelos processos do clube e elas se colocam como candidatas. E o universo hoje de pessoas que se interessam em presidir o Santos é um universo muito fraco do ponto de vista intelectual.
é um universo que se interessa muito em estar lá por conta de interesses pessoais e não amor pelo clube. Interesses de ser presidente do Santos e colher os frutos disso. E quando não, mesmo quando a gente acredita no amor daquela pessoa pelo clube, a gente não consegue ver nos diálogos, nas entrevistas, nos debates, competência dessas pessoas a nível intelectual para a gente confiar o Santos, no amor da nossa vida na mão dessas pessoas. Então o cenário é catastrófico. É um presidente que está destruindo o clube, que em 2 anos aumentou em 50% a dívida do clube, dívida essa que boa parte dela lá atrás já tinha sido contraída por ele, que tinha processado o clube, não podemos nos esquecer, né? Marcelo Teixeira processa o clube por dinheiro que ele colocou no clube e depois a Vila foi penhorada, ele processa as pessoas quando fala sobre isso, e eu não estou dizendo que ele pediu a penhora da Vila, mas a justiça determinou a penhora da Vila para que o Santos arcasse em outras gestões. Se eu não me engano, a gestão do Luiz Álvaro com obrigações de dinheiro que ele colocou de sua família dentro do clube, é algo que hoje o estatuto proíbe de se fazer. Né? Um cara que também depois processou o Santos de novo por conta da reprovação de contas de 2009. Cara que já processou, é engraçado, né? Jogador, quando processa o clube, desaparece. Um cara desse que processa o clube algumas vezes, está lá. Hoje é o comandante principal do Santos Futebol Clube. Então, diante desse cenário, não há oposição, não há ninguém que a gente olhe e fale, existe uma esperança. Existe alguém aqui, ó, que vai salvar o Santos. Surge apenas a esperança da SAF. A grande SAF. O milionário. A empresa que vai comprar o Santos e vai investir no Santos e vai fazer com que o Santos volte, vai gerir o Santos no dia a dia, vai investir em infraestrutura, em jogadores, em estádio e os cambal da Madureira, e com tudo isso o Santos vai retomar os seus melhores dias. Uma SAF que vai ter um interesse genuíno, né? Como se SAF, uma empresa, um bilionário que investisse, não estivesse visando lucro. Lucro esse que muito provavelmente será colhido a partir da mina de ouro do Santos, que é a sua base. Então assim, mas também qual que é a alternativa para isso? Portanto, eu entendo o torcedor. Eu também gostaria de uma SAF. Só que quando sai uma notícia, né, uma explanação como essa do Rodrigo Matos, é preciso ter muito cuidado, principalmente no processo no qual o clube atravessa agora. Mas antes de chegar lá, eu quero ler com vocês a matéria aqui, a coluna do Rodrigo Matos, que causou a minha vontade de fazer esse vídeo. Santos analisa a avaliação de SAF e espera interessados. Quanto vale? O Santos tem avançado passo a passo em um projeto de se tornar SAF. Isso aqui, essa frase, a maneira como é colocada, eu entendo do ponto de vista jornalístico, porque o Santos tem feito vários processos que tem como ideia esse momento chegar, mas, de novo, peço para que vocês fiquem frios, porque muita coisa aqui pode ser enganosa e eu não estou falando sobre o Rodrigo, eu estou falando sobre os processos do clube. O próximo estágio é ter um perfil dos investidores interessados no clube, o que será apresentado pela corretora XP. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre o assunto no podcast BarbaCast essa semana. Já previa a SAF, estamos aprimorando, discutindo e aguardando possíveis investidores, para que entenda quais são. Caso a diretoria perceba que tem possibilidades boas, tem que deixar claro que não é uma decisão da diretoria, verificar os perfis dos investidores, mesmo que o conselho aprove ou reprove. Se quer uma mudança, SAF, disse ele. É um pouco estranha essa aspa aqui. Procurado pelo blog, Teixeira informou que só vai saber qual o perfil dos investidores quando receber o trabalho da XP. Havia 30 a 45 dias para a conclusão dessa prospecção de interessados. Então, segundo Marcelo Teixeira, a XP, que é aliada no Santos nessa prospecção, tem buscado possíveis investidores no mercado.
Vamos aguardar os especialistas explicarem de acordo com o perfil dos possíveis interessados. Mas qual seria o valor da venda do Santos no caso do projeto de SAF de fato avançar como o projeto Teixeira? O dirigente já tem um valor tanto da dívida líquida quanto do valuation do clube. Valuation é quanto o clube vale, nada mais do que isso. Mas ainda não fala dos números. É possível fazer uma estimativa com base em parâmetros de mercado. O método foi explicado ao blog pelo economista César Grafietti. César Grafietti, que para quem não sabe, quase foi o diretor de finanças do Santos, se naquela eleição que elegeu José Carlos Pérez, o senhor... como é o nome dele? Esqueci o nome do candidato agora que concorreu àquela época. Até votei nele naquela ocasião, mas eu esqueci o nome. Ele foi diretor de futebol do Luiz Álvaro. Vou lembrar aqui ao longo desse vídeo acabar. Você já deve estar digitando aqui nos comentários. Eu acho que eu consigo lembrar antes desse vídeo acabar. Mas para isso, o César Grafietti quase trabalhou no Santos, tá? Ele era o cara desse candidato e acabou não acontecendo. Na época, o associado preferiu o incompetentíssimo José Carlos Pérez. Para isso, é preciso fazer uma conta em cima da receita e da dívida do clube. O Santos teve receita em torno de 450 milhões no ano passado. Em 2025, em meio da temporada, o valor ficou em 300 milhões, isso é, pode acabar em 600 milhões de reais. Houve também um salto da dívida onerosa, passivo total menos caixa. Esse valor chegou a 945 milhões. Então aqui, gente, ó, o Santos teve uma receita de 450 milhões ano passado. Em 2025, até o meio da temporada, o valor ficou 300. Isso é, se estima que o Santos deve arrecadar algo na casa dos 600 milhões de reais esse ano. E é muito louco, né? Sabe o que é muito louco? Isso aqui já mostra uma coisa, só um pequeno parênteses, né? Muito se fala que o Neymar deu certo do ponto de vista comercial no Santos. Mas veja bem, olha a receita que o Santos teve aqui na Série B. 450 milhões. Estima-se 600 milhões de receita, que é mais ou menos a diferença de televisão que o Santos vai receber, né? Tem aí também, claro, alguns valores de venda, o Jair, etc. Mas quanto que de fato o Neymar trouxe para o clube de aumento de receita comercial? Isso é uma coisa que eu acho que vai cair como uma bomba quando a gente descobrir esse valor. Comparado ao que o Santos tem que gastar e tem de dívida, adquiriu de dívida com o Neymar. Comprovando, e de novo, vamos esperar o balanço, mas comprovando tudo que eu venho falando desde que descobri junto a Pedro Lopes o contrato do Neymar e divulgamos no próprio UOL que ele ganhava 21 milhões de reais no primeiro semestre, mostrando ali um estupro nas contas do Santos. A contratação do Neymar por parte dos dirigentes foi um verdadeiro estupro coletivo nas contas do Santos. Não tem outra palavra para definir o que foi essa insanidade da contratação do Neymar, principalmente quando a gente fala dos valores do primeiro semestre, tá? Houve também um salto da dívida. Esse valor chegou a 945 milhões. Vamos lembrar que a dívida do Santos era em 650 milhões até a chegada do Marcelo Teixeira. A gente está falando aqui que em 2 anos ele adquiriu 300 milhões de dívidas. Tá? E isso sem contar o segundo semestre desse ano, que pode aumentar ainda mais a dívida do clube, que pode chegar a 1 bi, se prevê isso, inclusive. Em 2 anos, esse cara acabou com o Santos. Será que vocês não estão enxergando? E de novo, né, o Santos perdeu do Vitória na Vila Belmiro. A torcida não falou um A contra o presidente do Santos. Um A. O que a maior torcida organizada do Santos, que deveria ser a linha de frente do combate aos interesses do Santos, fala sobre o presidente hoje? O caralho, ele tava lá na quadra outro dia, na véspera do 6-0. E no 6-0 viraram de costas, xingaram o Kleber Xavier, xingaram o Guilherme. Para Marcelo Teixeira, nada. Na terça-feira seguinte, depois da goleada, estavam no CT. Sabiam que o Marcelo Teixeira não estava lá. Invadiram o quê? Invadiram o CT. Aí não foi nem a torcida jovem, foi a sangue, né? Mas também organizadas, faz parte também.
para cobrar os jogadores. O Marcelo Teixeira, que é quem está acabando com o Santos, estaria Marcelo Teixeira, uma pergunta aqui, não estou acusando nada, estaria Marcelo Teixeira financiando os torcedores organizados? Seria por isso que esses caras estão calados? Seria por isso? Rodolfo, você não tem medo de... Irmão, eu acho muito estranho, você não acha? A postura da torcida organizada, é só você pegar a mesma postura da torcida organizada com relação ao Rueda em 2023. O Rueda não podia ir pro estádio, pô. Ele não podia frequentar a Vila Belmiro porque ele era ameaçado de morte. Tô dizendo que é pra fazer, que é pra ameaçar o Marcelo Teixeira de morte? Não. Tô dizendo que esse é um comportamento natural de torcedor. Só que com o Marcelo Teixeira, nem um palavrãozinho. O máximo que a gente ouve das arquibancadas é Marcelo Teixeira, com esse time você tá de brincadeira. Não tem uma ofensa. O Abel Ferreira foi mandado tomar no cu pela torcida do Palmeiras esse ano. E Abel, vai tomar... E a torcida jovem não manda o Marcelo Teixeira tomar no cu. Se você não acha estranho... Eu não consigo, velho. Eu já assisti muitos jogos na Jovem, tenho o maior respeito pelo que significa a torcida jovem, por como ela foi criada, pelo que ela representa na história do Santos. A torcida jovem é muito importante na história do Santos. A gente só cobra quem a gente gosta, quem a gente acredita. Mas eu não consigo comemorar aniversário de torcida jovem, igual muitos fizeram. Não consigo, diante desse cenário. Desse silêncio com relação a essa gestão. O silêncio da torcida jovem, da sangue jovem com relação a essa gestão é ensurdecedor. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Então aqui o que o segundo César Grafietti faz? Para calcular o valuation, multiplica a receita por 3 vezes. Então essa receita multiplicada, que seria de 600 milhões, em 2025, vira aí 1 bi e 800. Depois é diminuída a dívida onerosa. Considerando 600 milhões de receita, daria 855 milhões. Deve-se acrescentar os valores líquidos a receber. O montante final seria em torno de 1,2 bi. Então, segundo César Grafietti, olhando as receitas do Santos hoje, olhando a dívida do Santos saltada pelo Marcelo Teixeira, o Santos vale hoje 1,2 bi para um investidor comprar. Tá assumindo, então, portanto, toda a dívida do Santos. Considerando a receita de 450 milhões, esse valor seria na casa de 750 milhões. Tá? E essa é uma estimativa e não significa que o Santos seria vendido por esse valor caso o projeto avance. Há outras variáveis, como o apetite do investidor, a unicidade do clube, o potencial de aumento de receitas, etc. É o Santos, é a marca do Santos. Quanto o Santos pode, se for feito um bom trabalho, quanto o Santos pode vender? O quanto o Santos pode chamar atenção mundo afora por ser a marca mais conhecida do futebol brasileiro, fora do país. Tudo isso também entra na conta. Mas quando começa a se fazer conta de valuation, etc., e já começa a dizer que daqui 30, 40 dias vão se apresentar propostas, o que é perigoso com relação a isso? E o trabalho do Rodrigo Matos, não tenho nada para falar, foi bem feito, conversou com o Marcelo, conversou com as pessoas da XP, se inteirou e fez a matéria. Parabéns para ele. Mas o que é perigosíssimo aqui? Absolutamente perigoso. Quando a gente fica na expectativa de propostas de investidores, amanhã pode chegar uma potencial proposta de investidor ou uma hipotética proposta de investidor. E o que está sendo negociado agora? A parte, o Estatuto do Santos. Não seria muito cômodo se uma ótima proposta chegasse, ainda que hipotética, de comprar o Santos? Não seria muito cômodo o discurso de, olha, a proposta que chegou, podemos perder. Precisamos aprovar o estatuto desse jeito, porque senão não vamos conseguir vender o clube. Então assim, eu sei que todos nós estamos ávidos para uma mudança de SAF. A primeira coisa que a gente precisa é saber qual é a proposta, quem são os caras, quem são as pessoas e qual seria o modelo. E claro, num processo de transformação para a SAF, isso tem que ser absolutamente transparente. Coisa que não vem sendo o modelo do processo de mudança do estatuto, que foi apresentado ao Conselho de portas fechadas e a reunião sequer foi exibida para os associados do clube, enquanto as reuniões do Flamengo
são exibidas na Flá TV para o torcedor comum. Para você ver como que o Santos hoje virou um clube obscuro desde a chegada do Marcelo Teixeira, porque na era Rueda, isso a gente precisa ser correto, as reuniões do conselho eram transmitidas no site oficial do Santos para todo mundo que tem login lá e tá com a sua, que é sócio do clube. Eu assisti várias. Então, assim, em primeiro lugar, são duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, com relação à SAF, ainda que o novo estatuto tenha sido aprovado, a gente precisa ver a idoneidade da empresa, qual que é o plano, o que eles têm que fazer no ato e qual que é o projeto. É uma série de coisas. E principalmente quem são essas pessoas. Essa é a questão mais fundamental. Quem são essas pessoas? Porque de promessa, irmão, o mundo tá cheio, o inferno tá cheio de promessa. O cara pode prometer, o diabo vai cumprir. Quem são essas pessoas? O que está no contrato? Qual vai ser o poder da gestão do clube de cobrar isso depois? E ainda que tenha poder de cobrar isso depois, vai virar o pandemônio que virou o Vasco, aí você vai tirar o poder da SAF, vai ficar sem ser comandado por ninguém, com litígio e injustiça. Não dá para o Santos passar por isso, aí seria acabar com o clube de vez. Então, primeiro de tudo, tem que saber quem são essas pessoas. Mas antes desse processo, o Santos precisa mudar de estatuto. Esse processo está rolando. E se entende que o texto da SAF é necessário mudança. Muita gente diz que não. Mas muita gente também diz que sim. Acontece que o Santos vem num processo de mudança de estatuto que não só se fala e se conversa sobre o tema, sobre o texto da SAF. Se conversa sobre uma série de temas sensíveis, como, por exemplo, as PONs regularizados e ganhando salários da presidência. Salários indeterminados do ponto de vista financeiro monetário. Que podem ser qualquer valor. A gente está falando aqui de uma votação em bloco, que o conselho vai votar em bloco, só que o associado vai votar sim ou não. E uma série de mudanças que eu já cansei de listar em outros vídeos quando eu falo sobre esse tema, que eu nem quero voltar aqui, porque já está longo o vídeo, mas que são prejudiciais ao Santos. E aí, assim, a primeira coisa que a gente precisa estar atento agora é quais serão as mudanças aprovadas e desaprovadas no conselho, quais serão as propostas e os pedidos de emenda que o conselho vai fazer. Os itens que serão retirados e os itens que serão colocados. E qual será o estatuto final que será votado pelo conselho? Quando passar, e eu acredito que vai passar no conselho, independentemente de qual texto, vai ser a hora X para a diretoria pressionar o associado em votar sim para a mudança de estatuto, com a promessa de que tem uma proposta na porta. Porque tá avançando, o Rodrigo Matos, que é competente, falou que tá avançando, gente, tem proposta aí, a XP tem interessados, é agora ou nunca. Como se a marca do Santos fosse deixar de valer daqui 1, 2 anos. Então, prestem muita atenção na ordem que as coisas são feitas. Porque esse processo de SAF, junto com as mudanças estatutárias que estão sendo coordenadas e que por mais que a gestão diga que não tem nada a ver com isso, eu duvido. Eu não acredito neles. Eu tenho certeza que boa parte dessas mudanças apresentadas pela comissão do estatuto passou sim pela diretoria. Não é informação, é o que eu acredito. Porque esses caras conversam, esses caras se conhecem, esses caras jantam juntos, esses caras são amigos. Ou não são? Ou não são? Esses caras se dão. Então, vai haver uma pressão muito grande a partir de notícias como essa para se aprovar o estatuto de qualquer jeito. E aí, irmão, se aprovar qualquer estatuto, esquece. É o fim do Santos. É preciso muito cuidado agora. Não nos deixemos ludibriar pela nossa vontade de virar SAF para termos pressa e deixar esses caras fazerem de qualquer jeito. Se for preciso dar um passo atrás e dizer não ao estatuto, vão lá e façam outro, não queremos, é isso que a gente tem que fazer. O texto que está aí
é para votar não 200 vezes. Só que, de novo, terá alterações. Eu quero esperar essas alterações. Eu gostaria de ver alteração só no texto da SAF. Só que eu duvido que vai ser isso que vai ser aprovado dentro do Conselho. E eu vou estar aqui para explicar para vocês, o Sormani vai estar lá, o Lucas Mussetti vai falar, os principais interessados, pessoas que eu nem gosto, eu imagino, que vão ter, eu acho que a hombridade, se o texto for ruim, de alertar vocês. É o que eu acredito, me surpreenderia muito que alguém defendesse um texto ruim. Mas enfim, também não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas nós, da comunidade, da mídia santista, que fazemos vídeos diariamente, que estamos aqui informando e estamos aqui debatendo o futuro dos Santos, nós temos o dever e a obrigação de mostrar para vocês quais serão as mudanças e o quão elas são ruins ou boas para o futuro. E vai ser nosso papel ajudar vocês nesse processo. Vocês sócios, é verdade, mas o torcedor também, porque o torcedor é importante nesse processo para fazer pressão nas redes sociais. E a pressão já foi várias vezes sentida pelas gestões do Santos, as últimas gestões, desde que explodiu as redes sociais. Então, o Santos, a gente precisa ficar ligado no estatuto e não deixar a nossa pressa por SAF mudar o que a gente vai fazer na próxima Assembleia Geral, quando o estatuto for colocado à votação. Se for preciso esperar que seja de novo 1 ano, mais 6 meses para eles refazerem, e então lá na frente o Santos se tornar SAF, ok. Agora, se vierem com mudanças privilegiando a gestão, como essas mudanças privilegiam do estatuto que foi escrito pela atual comissão estatutária, tem que ser não. O Santos vai sobreviver. Vai sobreviver. A gente precisa tirar o Marcelo Teixeira de lá. Mas vai sobreviver. Assim, tomem muito cuidado. Muito cuidado. É isso, gente. Ficou um pouco mais longo o vídeo do que costuma ficar, mas assuntos que não podiam passar aqui, que são absolutamente importantes para o futuro do Santos. Espero que tenha ficado claro. Deixe seu like se chegou até aqui. Se você chegou até aqui e não era inscrito, se quiser se inscrever, está convidadíssimo. E hypar esse vídeo, enfim. Obrigado a todo mundo que assistiu. Grande abraço.